começando mais um Ambicast, o podcast da Ambimed. Eu sou Maurício Oliveira e eu tô aqui com os meus amigos Thiago e Divan. E aí, minha gente? E aí, Maurício? Opa, Maurício. Mais um, hein? Top. Mais um. E hoje, olha só, hoje a gente tá trazendo um cara que já é sócio aqui. Já é sócio desse Ambicast aqui. Ele vem e contribui demais para os nossos podcasts aqui. Ele que é especialista em emissões atmosféricas e qualidade do ar, lembrando, emissões atmosféricas e qualidade do ar. Tiago Divanda, eu diria que é um dos melhores do Brasil, hein? Nesse podcast é ele e mais três. Tá vendo? Proprietário de empresas de construção de equipamento, de monitoramentos ambientais. Ele que faz consultoria, faz auditoria na ISO 17025. Ele que é o fera desse negócio aqui. Hoje a gente conta com o Vicente Vieira. E aí, meu querido? Ô, Vicente. Opa, tudo bem, Maurício? Tudo bem, Divando, Thiago? É um prazer estar aqui novamente, tendo a oportunidade de conversar um pouco com os amigos a respeito de assuntos tão relevantes e interessantes aí da nossa área. Obrigado aí pelo convite, tá bom? Vou dar o meu melhor aqui para que o pessoal fique satisfeito com o conteúdo. Rapaz, e hoje a gente vai falar de um assunto, Maurício. Eita. Tá tão quente que a gente tem que assoprar para não se queimar, viu? Eu gosto assim. Oh. E lembrando que esse aqui é o podcast que a gente traz os especialistas para discutir os temas relevantes sobre meio ambiente, sustentabilidade e trazer as inovações que estão aparecendo aí. E uma delas, Vicente, que aqui a gente já começa assim já. A gente percebeu que recentemente agora foi aprovada a resolução do CONAMA 506/2024. E que traz as novas diretrizes para a qualidade no ar do Brasil. Agora a gente quer saber esse negócio aí. E aí, Vicente, quais são as principais mudanças dessa resolução? Então, Maurício, primeiro assim, vamos começar frisando a aplicabilidade da resolução. Então, a resolução ela é aplicada para o monitoramento da qualidade do ar, né? Então, separando ali daquele outro assunto que é a avaliação de emissões atmosféricas, a gente tem essa parte, né, como regulamentação da lei, que trata da emissão. Quando a gente fala de emissões em chaminés, emissão. Então, aqui a gente tem um assunto emissão, ou seja, aquilo que chega nos receptores, tá? Não é o que deixa a fonte, então, o que para um chega cara nos receptores. Leigo como eu, não sei muita coisa desse negócio aí não. Então, quando as substâncias saem da chaminé, a gente chama de emissões. Isso, o que está saindo da chaminé, emissão. Joia. E quando isso vai se depositar no solo ou nos lugares, aí a gente chama de emissão. Já aprendi. Então, essa resolução CONAMA 506, ela trata de aspectos relacionados à emissão, tá? Então, antes dessa resolução, a gente tinha uma resolução, a 491, e como o Edivando, o Thiago sabe bem, ela foi editada em 2018, né? Em novembro de 2018. E essa resolução, ela ficou, então, relativamente um tempo curto, né? Em vigor. Só que tem um detalhe, essa nova resolução, ela traz a revogação parcial daquela 491. Sim, tá? Isso é muito importante. Então, ela revoga os artigos de 1 a 8, Beleza. Certo? E depois do 12 ao 14 da 491. Então, lá na 491 ainda tem artigos válidos, o 9, o 10 e o 11. Beleza. Que trata muito assim de episódios críticos da qualidade do ar. Tá? Lá continua a premissa de que os órgãos ambientais podem interferir em determinadas situações em que a qualidade do ar se torne crítica. Tá? Então, isso está lá na 491. Agora, deixando a 491 e vindo para a 506, a gente tem algumas alterações interessantes, né? Primeiro, eu acho que um ganho importante é que estabelece os prazos para os padrões intermediários, a aplicação dos padrões intermediários. Porque na 491 isso tinha ficado um pouco
Não solto, tinha, né? Nem prazo, assim, Amarrou com algumas coisas, elaboração de plano, né? Uhum. De monitoramento, e isso se perdeu de certa forma. Isso. Aqui a gente tem, então, os padrões intermediários. Por exemplo, o padrão 1, a aplicação dele termina no final do ano de 2024, ou seja, deste ano. 31 de dezembro ele deixa de Definido existir. já, né? Isso, está definido. Depois a gente tem o padrão intermediário 2, que começa no ano que vem, 1º de janeiro do ano que vem, 2025, e vai até o final de 2032, tá? E também estabelece os outros padrões intermediários, porque no caso aqui, diferentemente da 491, a gente tem 4 padrões intermediários. Lá a gente tinha 3. Exato. Aqui a gente tem 4 intermediários e mais o final. Tá, entendi. Tá? Mas aí eu acho importante, Vicente, você com sua experiência e tal, explica pra gente um pouquinho, antes da gente avançar nisso, assim, eu acho que deve ter uma galera aqui meio que, tipo assim, o que é o padrão? Como assim esse padrão? O que é esse Aham. negócio aí? Então, um padrão vamos dizer que é o limite estabelecido pela resolução, que é uma regulamentação de lei, que vai trazer o quanto que pode estar presente na atmosfera de um certo poluente. Então, o padrão tem uma unidade que é bem comum para as resoluções, que é micrograma por metro cúbico. Ou seja, a massa que pode estar presente na atmosfera naquele determinado local. Show. Para eu caracterizar esse ar como, vamos dizer, próprio para uso da área, né? Ou eu posso chegar até a uma situação de episódio crítico. Por quê? Porque a gente tem quantidade de poluente muito elevada e isso caracteriza uma situação anormal que pode ser crítica. Para quê? Para manutenção da comunidade, das nossas atividades no local. Né? Então, o padrão é um número ligado a uma unidade que a gente consegue medir. Então, para isso, a gente precisa de equipamentos e tudo mais próprios para fazer a medição. Show de bola. Então, e aí antes a gente tinha 3 e agora a gente tem 4. Isso, a gente tinha 3 intermediários e um final. Agora a gente tem 4 intermediários e um final. Sendo que, como o Edivando estava comentando aqui em off, o final é baseado no número, no padrão da OMS. De que ano? O final de hoje é de 2021. 2021. Né? Então, a gente tem uma restrição um pouco maior em relação à CONAMA passada. Tá? Então, teve em vários padrões, teve uma redução de 5 microgramas por metro cúbico. Então, de uma forma geral, o padrão final de hoje, ele é um pouco menor do que o padrão da 491. E o padrão final da 491, de certa forma, virou o padrão intermediário 4 da 506. Entendeu? Isso. Então, criaram um a mais, baixando o valor. E eu acho que um ganho interessante é essa questão de estipular o prazo. Né? Apesar do padrão 3, né, ele está com um tempo que vai de 2033 até 2044, com a possibilidade, baseada em estudos, com a possibilidade de redução desse prazo de 4 anos até 4 anos, ou prorrogação desse prazo de 4 até 4 anos também. Então, a gente tem uma janela de 2040 até 2048 para que o padrão intermediário 3 saia de cena e entre o padrão intermediário 4. Ô Vicente, Tá? tem uma historinha, né, com relação a 491, né, que ela foi publicada, ela foi discutida acho que por 5 anos, né? Foi bastante tempo. E aí ela foi publicada em 2018. A OMS, ela tem os padrões de 2005, né? Os padrões da Organização Mundial de Saúde, que diz que acima daquilo ali já é prejudicial à saúde. Só que em 2021, olha só, quando a 491 saiu em 2018, em 2021 ela atualizou esses padrões. Então aquilo já ficou desatualizado. Perfeito. Então a Procuradoria-Geral da República, né, à época, decidiu que aquilo ali não era, a resolução não tinha, não garantia as condições constitucionais de direito à saúde pública, e isso foi para o STF. O
o STF também julgou isso e aí pediu para o CONAMA abrir uma nova discussão para fazer uma nova resolução. É daí onde nasce, inclusive deu um prazo curto, né? Deu um prazo, acho que de 1 ano, se eu não me engano. Foi um prazo curto, não vou me lembrar agora o prazo, para que o CONAMA fizesse essa nova resolução. Porque se não fizesse, aí ia valer os padrões da OMS, que são muito restritivos. Tá. Então, esse lance dos padrões intermediários e do final é justamente para dar prazo para que as políticas públicas avancem, para que a qualidade do ar chegue no que a OMS preconiza. Isso, sobretudo, em alguns lugares, né? Porque o Brasil, a gente tem o pé no forno e a cabeça no forno. O pé no freezer e a cabeça no forno, né? Gigante. Então existe todo tipo de diversidade de cultura e, sobretudo, de qualidade do ar também, Sim. né? Do clima, Então, né? do clima, de É relevo, o exatamente. nível de desenvolvimento, os parques industriais, que são muito diferentes, né? Isso, essas Então, particularidades, né, locais, precisam ser muito bem observadas. E aí o CONAMA cria esses padrões, já tem esses padrões, e aí aumenta agora, como o Vicente bem falou aí, e o final são esses padrões de 2021 da OMS, né, que aí são os padrões mais atuais. E isso é muito importante, eu acho também, Vicente. Queria saber a sua opinião sobre isso. Eu percebo que o texto dessa nova resolução, ela chama mais, assim, para o jogo o Ministério do Meio Ambiente também. Sim. E chama também mais os órgãos ambientais. Sim. Né? Que a anterior foi um avanço, que a gente tinha um CONAMA 3 de 90. 3 de né? 90. Que a gente já falou aqui em outro podcast aí, o civil para 90, mas não estava servindo mais para 2024, né? E 2018, e aí foi um grande avanço a 491, mas realmente ela precisava trazer os responsáveis para as coisas e criar os prazos para isso, né? Eu acho que isso foi muito importante, né? Isso, na minha opinião também é muito importante, vamos dizer, trazer para a dança os principais, assim, responsáveis pela manutenção da qualidade do ar no Brasil, né? Vamos dizer assim. Isso. Porque isso passa pelo Ministério do Meio Ambiente, para o CONAMA, o CONAMA é o órgão deliberativo, mas de uma forma geral, IBAMA e os outros institutos, né? E também os órgãos ambientais dos estados, que são muito atuantes no geral, né? E precisam ser mesmo, porque muitas vezes eles estão tratando do interesse estadual. Lógico que quando isso tem vamos dizer assim, uma abrangência um pouco maior, ou que está numa região limítrofe de 2 estados, aí começa a automaticamente ser uma competência federal, né? Então, quando a gente observa que tem responsabilidades também para os órgãos ambientais, a gente nota que tem um andamento diferente. Sim. Então, quando se dá atribuições bem específicas, essa instituição tem que fazer isso, essa tem que fazer isso, a coisa começa a andar. Né? Porque tem um interesse público nisso. Sim. Tem um interesse do Ministério Público, logicamente, também. Então, isso faz a coisa andar um pouco melhor, né? E uma coisa que eu noto, né, que às vezes geram algumas pendências, e essas pendências nas regulamentações é que deixa, às vezes, a desejar, né? Nessa 506 mesmo, ela traz que o padrão final, que vai ser baseado lá na OMS, a colocação dele em prática vai depender de uma outra resolução CONAMA. Sim. Né? Então, além a gente não sabe quando vai terminar o padrão intermediário 4, por enquanto. Porque tem 3 datas aí, como você explicou, né? Pode ter 3 datas. Ele começa nessas datas e quando vai terminar? Quando, né, baseado em estudos, tiver uma outra resolução CONAMA que vai falar, agora a gente tem um padrão final baseado na orientação da OMS que busca a preservação da saúde da população. Sim. Tá? Entendi. Ô Vicente, rapidinho, eu tô querendo agora trazer o olhar do nosso cliente, né? Sim. A gente realiza serviços de monitoramentos e para o nosso cliente, qual é o impacto dessa resolução no dia a dia dele? Queria que você explicasse aí um pouquinho para ficar bem claro. A lógica desse tipo de resolução é o seguinte, né? No meu entendimento, tem os padrões que tratam fora das indústrias, fora dos empreendimentos. Os padrões são para fora, não para dentro, não é?
Agora, a gente sabe, logicamente, que uma indústria ela não é responsável de forma isolada pela qualidade do ar do seu entorno. Então, a qualidade do ar sofre interferências de várias atividades humanas, dentre elas a industrial, claro. E a urbanização, e as cidades, a frota veicular, isso tudo influencia nos parâmetros aqui da resolução. Se a gente analisar um pouco, imagina o seguinte, o ozônio, que é um poluente secundário, ou seja, ele é formado a partir de reações químicas na atmosfera, na verdade fotoquímicas, e ele vai estar presente aqui na resolução como um parâmetro de monitoramento. Mas você não vai encontrar em uma chaminé a emissão significativa de ozônio. Tá. Então, não tem como eu responsabilizar a presença de ozônio em uma dada região, né, Para uma empresa. Não tem como. Uma Então, indústria. isso é claro. Eu peguei o ozônio como exemplo porque fica mais evidente, porque não tem a emissão. Mas esse raciocínio a gente segue também para os outros. Sim. Não é? Então, o que acontece? Em uma dada região, se tem um monitoramento que às vezes usa-se o conceito de poluidor-pagador para exigir nas licenças ambientais, através de condicionantes, que a empresa tem que monitorar a qualidade do ar no seu entorno. Tá. Então, se de certa forma ele contribui para aquela poluição, ele tem que gastar com aquilo, ou seja, ele vai ser o pagador do monitoramento. E baseado nesses resultados, os órgãos ambientais podem tomar decisões de, por exemplo, ocupar de forma diferente a região, o solo, liberar licenciamento de empresas, bloquear licenciamento de empresas, baseado em quê? Isso é o que se espera, baseado no monitoramento da qualidade do ar, para definir se a região suporta mais empreendimentos ou não. Está saturado aquele ambiente ou não. Isso. Então, por quê? Porque isso é de interesse público. Exato. Que a qualidade do ar se mantém em um nível condizente com a nossa necessidade de viver, né? Entendo. E aí, Vicente, eu fico pensando aqui, a gente está com uma audiência interessante, né? Pessoas, gestores ambientais, pessoas que estão estudando isso, as pessoas que estão lá responsáveis por uma pasta ambiental numa determinada indústria. Então, eu imagino que essas pessoas devem estar se perguntando, pô, mas peraí, então quer dizer que essa resolução me obriga a... Mas estou aqui só pensando numa situação aqui, montando um cenário. E aí eu imagino lá um gestor ambiental pensando com ele mesmo, pô, mas peraí, eu preciso me responsabilizar pelo monitoramento da região, sendo que a minha indústria não emite aquele poluente. Como é que funciona assim? Lá na cabeça do gestor ambiental, quais itens ele realmente é responsável, não é responsável? Onde é que ele encontra isso? A legislação ajuda ele nessa questão? Ajuda do ponto de vista assim, de não medir o desnecessário. Ah, ótimo. Entendeu? Então, no sentido seguinte, olha, a resolução até fala, para casos de outros poluentes e tal, isso tem que ser especificado pelo órgão ambiental estadual e tudo mais, para fazer monitoramento. Mas o melhor caminho para o gestor ambiental, se ele quer atender uma demanda via condicionante licença ambiental, porque essas condicionantes, normalmente elas vêm assim, olha, realizar o monitoramento da qualidade do ar, ponto final. Pô, abrangente? Genérico, abrangente? E aí entra uma coisa que é muito importante, que inclusive a Ambimet disponibiliza isso, né, que é muito interessante, que é o quê? Estudar o processo do ponto de vista de emissão e enxergar, através de modelagem, de estudo de dispersão de poluentes, o que ele gera e onde chega. Joia. Então, onde chega, você enxerga de uma forma geral. E enxerga o que é mais importante, onde são os pontos críticos em termos da presença do poluente. E quais os poluentes. Tá. Então, o estudo de dispersão
prioritariamente, ele trabalha muito com particulado e tal. Mas Sim. tem outros Os gases. poluentes também. Então, o empreendedor, de certa forma, ele consegue justificar facilmente Show. que ele não gera determinado poluente que está aqui. Uhum. Exemplo, uma indústria que não trabalha com enxofre, não trabalha com um combustível que tem enxofre, ele não tem a previsão de gerar no entorno dele o SO2, que é o dióxido de enxofre. Mas muitos dos empreendimentos geram particulado. E aí a gente tem que lembrar que aqui dentro a gente tem 3 tipos de material particulado, que é o PTS, que é o PM2,5, o PM10, e um tipo, assim, que é usado para caracterização, que é a fumaça, Isso. que é um tipo de particulado também, tá? Então, tem esses 3 principais partículas e a fumaça, que também é, aqui dentro da resolução, é dito que a fumaça e o PTS é para condições específicas, o monitoramento é para condições específicas, certo? Então, específicas quando? Por exemplo, aqui também fala do chumbo. Isso. E fala, olha, a quantificação do chumbo tem que ser no PTS, no material particulado em suspensão total, né? Então, essas características da resolução acaba ajudando também, desde o órgão ambiental, como também quem presta o serviço e quem vai executar, quem vai O chumbo é só se responsabilizar. quando há necessidade que a indústria ali próxima tenha Isso. o chumbo como um dos principais, uma das Poluentes, principais né? características da indústria seja com chumbo. Isso. E aí a gente vai usar quando específico, né? Sim. Não é necessariamente usar o chumbo para todos os tipos de monitoramento. Isso, de forma nenhuma, né? Poderia ser assim, porque é muito raro você ter o chumbo no processo industrial, né? Então, Vicente. tem as condições específicas mesmo. Sim, sim, perfeito. Vicente, aproveitando da sua experiência, a gente queria também como é que você entender de você como é que você enxerga esse range, né? Vou falar assim, do desafio que é sair de um padrão intermediário que está lá ali por volta de 100, 200, para chegar depois no final de 20, ou seja, 10 vezes menos, dependendo do parâmetro ali. Claro que tem um prazo, né, que no avançar dos anos, mas pela sua experiência, o que é que você apostaria e, sobretudo, para a indústria, né? A gente sabe que a emissão veicular, ela representa muito nessa parcela aí da coisa, mas a gente aqui está falando para os industriais, né, para os gestores ambientais de processos industriais. E para a indústria, onde é que você enxerga alguém avançar tanto numa área, né, que consiga reduzir em 10 vezes, mesmo que seja em 20, 30 anos, em 10 vezes esses padrões aí na qualidade do ar ambiente? Controle, prevenção, não é? Muitas vezes os processos industriais eles têm um gap, né, de possibilidades de melhorias, vamos dizer assim, do ponto de vista de prevenção da poluição. Atuando como? Nos processos de transformação, o melhor aproveitamento da matéria-prima, atualização tecnológica, sistemas, né, mais avançados de gerenciamento dos processos, quando eu digo, no caso, prevenção. Agora, sai da prevenção, a gente vai para o controle. Também cabe melhorias nos sistemas de controle. Sim. Então, se você controla, olha só, quando eu estou falando aqui controle, eu não estou falando o controle diretamente da emissão, estou falando controle da emissão, porque a emissão que sai na chaminé vai contribuir para a qualidade do ar, negativamente, né? Isso. Dependendo da situação, você consegue manusear essas emissões de forma que a emissão no entorno melhore, certo? Perfeito. Então, prevenção, controle, melhor tecnologia, tanto para prevenção como para o controle, atualização tecnológica, porque tem muitas plantas industriais que são muito atrasadas do ponto de vista de tecnologia, tem muitas plantas industriais que foram concebidas quando não tinha preocupação com a poluição do ar. Sim. Várias e várias no Brasil, eu diria no mundo, né? Então,
A atualização tecnológica tem a ver com isso. Então, se eu uso, por exemplo, olha, eu tenho um lavador de gases que também controla vários poluentes que está aqui na resolução, que não está operando bem, que está ultrapassado, não é? Que está a ponto de fazer uma renovação, troca e tudo mais. Pode ser, e há essa possibilidade, porque na resolução fala isso também, que os órgãos ambientais podem atuar sobre as emissões. Sim. Entendeu? Então, para mim, isso é muito claro. Se você quer reduzir a emissão em um determinado período de tempo, você tem que partir para as emissões. Não tem como. Eu costumo falar, às vezes o pessoal ri, mas não tem vamos dizer, um purificador de ar gigante que vai tratar a atmosfera. Depois que lançou, ferrou, né? Exatamente. Só Então, São Pedro para ajudar a chover, mas o problema vai para o solo, né? Ou o impacto ele só muda de matriz. Matriz A vem para o solo e recurso hídrico, né? Mas assim, então, como que a gente, em resumo, né? Como que a gente conseguiria avançar na questão mesmo do olhar sobre as emissões, reduzindo-as, certo? E também na questão do órgão atuar mais, né? Então, atuando mais, claro, que se tem o órgão atuando, você tem melhores resultados. Sim, a chance das empresas se adequarem aumenta. Isso. Tá, Ô, Vicente, falando um pouquinho assim da amostragem isocinética, né? Que é uma ferramenta, você falou da dispersão. Sim. E a amostragem isocinética é a metodologia que a gente utiliza para quantificar material particulado em emissões de chaminés. E aí eu vejo muito interessante o uso do teste de eficiência de equipamentos nesse momento. Porque o que é que a gente faz? A gente faz uma amostragem antes e uma depois do equipamento de controle ao mesmo tempo. E claro, quando o fabricante ele monta ali aquele equipamento, ele vai prever uma eficiência do equipamento. Mas em função do uso, da manutenção, do desgaste, enfim, de vários fatores, ele pode não estar na eficiência que o fabricante prometeu. E a gente consegue medir isso através do teste de eficiência. Sim. E esse teste, além de dar a eficiência do equipamento, ele traz outras informações valiosas, como vazão, temperatura, umidade. Então, a importância do monitoramento e da amostragem isocinética para criar informações para a tomada de decisão. Sim. Né? Na reforma desses equipamentos, ou até de fato na troca desses equipamentos também. Eu acredito também que vai haver uma inclinação muito grande para troca de combustíveis, né? De matrizes diferentes, né? Eu acho que isso aí também, aí o Ministério do Meio Ambiente e do Clima também, na conta aí, na mesa, conversando sobre isso, haverá sim, assim, uma solução, é igual perder peso, né? Ninguém vai perder 50 quilos, assim, de um golpe só. Você vai ter a solução, ela vem de vários lugares, né? De várias direções. E aí eu acho muito importante aí um monitoramento nesse ponto aí para subsidiar as informações. Só complementando, Edivando, eu diria assim, não só a questão das opções de combustíveis sendo usadas de forma diferente, né, os renováveis e tal, mas até a questão da energia, né? Porque hoje as placas fotovoltaicas vieram forte e estão ganhando mercado, ficou uma coisa mais viável, né? Então, lá em 2007, mais ou menos, não me lembro bem, um payback de um sistema de geração de energia com placa fotovoltaica chegava assim a 20, 25 anos, né? Hoje você trabalha na prática mesmo em torno de 5, 6 anos. O pessoal fala até menos, mas eu já vi alguns resultados que não baixa muito dos 5 anos, sabe? Mas veio forte. Está vindo cada vez mais forte. Ainda é uma parcela bem pequena da produção de energia no Brasil. Ainda é bem pequena, mas o potencial ele é grande. Não é? Absurdo, né? Então, tem regiões de Minas, por exemplo, né, que é o meu estado, que você não consegue produzir na região. Por quê? Porque o sistema de recepção dessa energia para distribuição posterior, ele já não consegue absorver aquilo que é gerado na região. Então, algumas empresas, quando quer investir
nesse tipo de energia, elas vão para outra área do estado, montam usinas fotovoltaicas em outra área e para ela tanto faz. Se ela gerar Sim. na região dela em outra região, ela vai ter o ganho da Sim. mesma forma. Então, quer dizer, essa sobrecarga que está tendo lá na região, principalmente região norte, que é uma região mais quente, né, mais árida, produz mais energia, então acaba tendo esse conflito aí. Mas isso eu acredito que é uma questão de tempo. É uma questão de tempo que vai se resolver, porque é uma energia, né, bem favorável ambientalmente. Sim. Então, isso tudo vai fazer com que a gente tenha uma possibilidade de descarbonização, vamos dizer assim, Sim, né? sim. Utilizando menos fósseis. Ô, Vicente, por falar em tempo, né? Assim, essa questão do tempo é interessante e aí eu tenho duas dúvidas que vão juntas, sabe? Assim, existe óbvio, né? Uma das coisas que a gente quer saber é quais são os benefícios a longo prazo, né? Médio e longo prazo da resolução. Isso todo mundo se pergunta, né? Uma resolução nova pode ser em qualquer área, em qualquer situação, a gente quer saber se vai funcionar, se não vai, se foi pro bem, se não foi para tão bem assim. Então, assim, existem várias expectativas em relação a essas questões normativas. Isso é normal em qualquer área. Então é interessante assim a gente perguntar para você quais seriam as expectativas em relação a esses benefícios a médio e longo prazo, né, da resolução aqui em questão, mas assim, essa pergunta já puxa a outra, automático, né? Porque assim, uma coisa é a gente saber os benefícios, a outra coisa é saber se as empresas, na sua opinião, óbvio, se você acredita que as empresas, né, as indústrias, né, e os próprios órgãos vão conseguir acompanhar a legislação, ou a legislação vão acompanhar o que está acontecendo nas empresas, né? Porque uma coisa é estar lá a legislação e a gente tem ótimas expectativas, mas e aí? Será que as empresas vão conseguir mesmo? Então, assim, são duas perguntas aí que vêm uma juntinho da outra. Uma, quais são as expectativas, né, da norma, e a outra será que entra em vigor mesmo essa coisa? Vai para a prática? Será que as empresas alcançam o que está na norma? Me diz aí. Então, a primeira, né, a expectativa com relação aos ganhos com a aplicação da resolução. Bom, se eu digo para você que lá no final está nos esperando um padrão da OMS, já é um grande ganho. Certeza. Né? Então, por quê? Porque a OMS ela tem em vista a preservação da saúde, não é? Não é só uma questão ambiental, é uma questão que envolve o ser humano, tá? E se a gente raciocinar bem, a CONAMA 506, a 491 também, ela não traz um poluente, por exemplo, relacionado diretamente, muito forte, em relação ao aquecimento global. Sim. Verdade. Sim. Não tem isso aqui. Não fala de saúde pública. Não é? Aqui tem CO2? Não. Não tem. Tem Metano? metano? Não. Tem. Não é? Tem óxido de nitrogênio, né? Que o que contribui realmente? Não tem. Né? Então, isso aqui não é uma questão, vamos dizer assim, que se preocupa com o efeito climático que a gente está vendo que está ficando cada vez mais complicado. Mas se preocupa com a saúde. Então, à medida que a gente vai avançando e melhorando esses índices da qualidade do ar, de uma forma geral, a gente melhora a condição de vida, qualidade de vida das pessoas. Então, o dado é que são 7 milhões de mortes pela própria OMS no mundo em decorrência da má poluição, da má qualidade do ar. Então, né? Tem muita coisa. Então, isso vamos dizer, vem de onde? Tipo assim, dificilmente uma pessoa sai na rua, respira o ar, cai e morre. Não é um efeito agudo, é um efeito crônico às vezes. Ou senão a pessoa já tem alguma predisposição, alguma doença, né? Principalmente as respiratórias, e daí a pouco a pessoa manifesta uma situação mais grave que compromete a saúde dela e pode comprometer a vida. Então, isso, né, é que a gente fica antenado
E tem a esperança, vamos dizer assim, mas a gente depende, mais uma vez eu volto a dizer, a gente depende muito da atuação dos órgãos e a consciência ambiental, desenvolvimento da consciência ambiental, sistema de gestão ambiental, que isso também é importante nas empresas, e fazendo com que essa redução seja possível. Agora, eu não tenho dúvida que medição vai ter. Não é? Como o Edivando falou, a medição, você realiza a medição para tomar decisão. É ou não é? Então, se a gente começa a fazer monitoramento, medir em todas as regiões do Brasil e começa a ver que determinada região não está cumprindo, a qualidade do ar não está cumprindo o que tem aqui na resolução, o que vai acontecer? Tem que ter a atuação do órgão ambiental junto às empresas para melhorar a qualidade do ar, né? Então, infelizmente, isso acontece, né? Em alguns países que não leva a qualidade do ar tão a sério, quando precisa realizar um evento internacional, tipo uma Olimpíada, alguma coisa assim, eles paralisam as fábricas, paralisam as indústrias e fica ali, já teve caso, né? 2 meses, 3 meses com a indústria totalmente parada. Para quê? Para melhorar a qualidade do ar e ter uma condição mínima de uso do espaço, de uso da cidade. Então, isso deveria ser uma coisa normal, natural, a gente ter a cidade, mas também ter o ar preservado, né? Ter uma atmosfera preservada. Em alguns países não acontece, né? Então, o que a gente espera é que jamais a gente chegue nesse ponto e que tenha atuação realmente dos órgãos ambientais para que não só um trabalho de punição, mas um trabalho de conscientização também da indústria, porque a gente precisa da indústria, precisa dos empreendimentos para a gente se desenvolver. Não é? A gente não pode olhar essas questões ambientais como sendo tendo um único responsável, um único beneficiário pela, né, vamos dizer assim, pela piora da qualidade do ar. Isso não existe, né? Em lugar nenhum do mundo. Tá certo? Eu acho que a gente tem uma resolução que é um primeiro passo. Sinceramente, eu acho ainda falho, mas por conta de que poderia ter um sistema nacional que todos as indústrias e lugares que fizessem monitoramentos jogassem esses resultados num lugar só. Para daí a gente ter a certeza de qual região atuar dentro do Brasil, e aí a gente poderia treinar melhor aquele órgão ambiental daquela região para que ele pudesse observar melhor, enfim, educar melhor a indústria daquela região. Eu acredito que a gente poderia evoluir mais um passo aí, além da resolução, um sistema onde coubesse todos os resultados para a gente conseguir ampliar e olhar isso no mapa, né? O EPA, ele tem, né, esse calendário, né, de monitoramento. Então, ele vai disparando ali todos os monitoramentos naquele dia, que aí ele vai criando um mapa absurdo. O EPA é o órgão norte-americano, né? Então, os Estados Unidos faz isso. Então, ele vai lendo tudo ao mesmo tempo ali para ter um mapa da coisa. Eu acho, Vicente, que realmente a hora é agora, né, para a gente se preocupar com isso. Eu já ouvi você falar isso, que se o nosso nível de industrialização fosse maior, o dobro, o triplo, a nossa qualidade do ar ia ser... A gente não precisa chegar na condição da Índia, por exemplo, né, de China, mar, Índia. em China, Índia, que enfim, o negócio está muito crítico lá. E hoje... Claro que a gente precisa que a indústria avance, né? O Brasil, ele está muito deficitário ainda, tem muito parque industrial ainda desativado, muita coisa para crescer, porque o Brasil é uma grande fazenda, né? Tem pouca indústria ainda, comparada a outros países aí de manufatura, de transformação da coisa. Então, a gente defende a bandeira que a indústria avance, com certeza, vai gerar desenvolvimento econômico, mas... E tem espaço, né? Com certeza, com sustentabilidade, a resolução ela vem aí para trazer... esse norte para a gente, né? Esse assunto que o Thiago falou, né, de repente ter um sistema integrado, né, a resolução ela dá um pontapé nesse sentido aí de chamar para os órgãos para
ter essas informações, Olha divulgar essas informações. Olha que provocação interessante a gente está levantando aqui, ó. É isso aí. Tem ela um chama. pontapé, né? Vamos ver como é que vai ser na prática isso. Temos que manter a esperança de que vai melhorar, vai funcionar bem, né? E isso que o Edivando falou é bem interessante, que acontece nos Estados Unidos, né? Que lá eles têm um calendário EPA e eles divulgam, então, o monitoramento pode ser de 3 em 3 dias, 6 em 6 dias, 9 em 9 dias ou 12 em 12 dias. Por que desses números? Porque isso faz com que o monitoramento seja anual, que vá rodando todos os dias da semana, para que o sistema de medição não fique viciado. Sim. E eles cobram que seja feito no mesmo dia, igual você falou, o Edivando falou. Por quê? Porque eles querem tirar uma fotografia do país Naquele momento. naquele dia, né? Por quê? Porque, olha só, se a gente mede em dias diferentes, o que acontece? A poluição que está aqui hoje, eu meço em Maceió hoje, né? Depois, amanhã ela pode estar em Aracaju. Então, se eu meço hoje aqui em Maceió e amanhã meço em Aracaju, eu chego à conclusão que ambas as cidades estão muito poluídas, vamos dizer assim. Sim. E, na verdade, a mesma poluição que estava aqui viajou para lá. Então, por isso que a gente tem que ter uma fotografia, digamos assim. No mesmo dia. No mesmo mesma dia. situação. Exatamente, para a gente enxergar e conseguir concluir com relação à região que está mais contaminada, a região que tem uma qualidade do ar pior e assim por diante. O contrário também, né? Uma região onde a qualidade do ar ainda suporte uma industrialização naquela região. Também. Isso, exatamente. Também. Sem falsear, né, o resultado, o que a gente tem como dado. Né? Então, isso é muito importante. Por isso que a gente, às vezes, bate na tecla. Olha, monitoramento tem que ser de meia-noite a meia-noite. Porque senão você vai expressar o resultado e falar, a qualidade do ar ali, ó, de meio-dia para tarde, como diz lá em Minas, né? De meio-dia para tarde tá assim, e depois no outro dia da manhã tá de outro jeito. Em 2 dias, não. A qualidade do ar tem que ser caracterizada em um dia, né? Então, é muito nesse sentido, tá? Que eu acho que a gente tem brechas para melhorar, né? Sim. Essa questão do monitoramento Conjunto, integrado, né? Integrado, esse é o nome. Para que a gente possa chegar a conclusões corretas, né? Ô Vicente, e a gente repetir isso também, né? Para entender esses diferentes cenários climáticos que existem, né? A gente tá aqui em Alagoas, né? Perto do Equador, aqui são 4 estações, né? Verão, calor, mormaço e quintura, né? Então aqui tem muita coisa acontecendo não, mas muda. Mas naturalmente a gente tem no país, como a gente já conversou, várias diferenças de clima, né? E Sim. assim, existe um lance do monitoramento que é o seguinte, fiz uma vez, tá bom, então tá beleza. Só ano que vem. Só ano que vem, né? Então isso aí não funciona muito, né? Principalmente para o órgão público que está avaliando aquela área. Então tem que ter uma rede boa e além da rede tem que ter reprodução, frequência disso aí, né? São Paulo faz isso, né? Em vários pontos. E aí o próprio estado é que capitaneia essas leituras e a publicação desses dados, né? Muito bem. Então, é o verdadeiro monitoramento. O monitoramento tem a ver com medição contínua. Sim. Entendeu? Mesmo que ele seja manual, mas ele tem que ter uma frequência que vai acontecendo. Eu vou morrer batendo nessa tecla. Monitoramento, para mim, tem que ser pelo menos as 4 estações do ano. Porque cada estação tem uma característica diferente da outra. E aí influencia. Obviamente, nos resultados e na própria qualidade do ar. Isso. Lá no Sudeste, por exemplo, que a gente tem 4 estações mais bem definidas, então, no período chuvoso, que vai ali de final de outubro até final de fevereiro, início de março, seria muito favorável fazer o monitoramento da qualidade do ar e passar esse resultado adiante como sendo um resultado de baixa concentração. É chuvoso. A chuva não tem o que fazer. Então, lava, né? O lavador de gás, o lavador da atmosfera, perfeito, a chuva. Então, seria mais vantajoso fazer nesse período. Agora, se você faz em todas as estações ao longo do ano, né? Então você chega a resultados mais conclusivos. Então eu sempre bato nessa tecla. Monitoramento de um dia não serve para nada
Desculpa aí, mas é verdade. Não, é isso aí. Monitoramento de uma semana não serve para nada, tá certo? É só colocar no papel. É. Não é inconclusivo. Não tem como avaliar a qualidade do ar com monitoramento em uma semana, ou um dia, 3 dias, ou a cada 3 meses, igual a gente vê, né? Faça aí 3 monitoramentos no ano, No ano. um a cada 3 meses. É. Isso, infelizmente, a gente tem que alertar, né? Assim, infelizmente não, felizmente a gente tem capacidade para alertar, né? Que isso não é o correto. Isso não representa muita coisa. Não dá para fazer gestão de muita não coisa tem com como, isso. né? Não há como. Bom, Vicente, vamos aqui caminhando para o final, né? Dessa parte aqui do podcast, porque tem, mas você fica aí, viu? Você que está acompanhando aí no YouTube, você que está acompanhando a gente aí pelo Spotify também. Vamos aqui pegar algumas orientações mais rápidas aqui, para a gente guardar bem. Vicente, de maneira um pouco mais resumida, assim, só para a gente consolidar, né, esse podcast, esse assunto bem extremamente interessante, que é a questão da qualidade do ar. Assim, ó, Vicente, quais são as mudanças mais drásticas, assim, as mais impactantes dessa nova resolução 506/24 comparada com a anterior? Então, o que eu vejo aqui, os padrões intermediários, né, eles ficaram assim, reduziu, porém continua um pouco parecido. A gente que entende um pouco da atmosfera sabe que 5 microgramas por metro cúbico a menos faz pouca diferença, vamos dizer assim, né? De um modo geral. O que eu quero dizer com isso? Se você quer melhorar a qualidade do ar de uma determinada região, passando ela de 100 para 50, do meu ponto de vista, é a mesma coisa que passar ela de 100 para 45. Não tem tanta diferença assim. Né? Então, a resolução traz isso. E essa questão realmente do prazo, a gente ter uma coisa mais assertiva com relação aos prazos, né? Uma coisa mais clara, né? Para que todos se movimentem, todos se tomem a sua parte da responsabilidade e execute. Eu acho que basicamente é isso. Muito bem. Meninos, considerações finais aqui desse assunto, que a gente não vai deixar o Vicente embora, não. Tem mais coisa aqui, a gente vai aproveitar ele aqui já para novos assuntos, mas considerações finais sobre resolução CONAMA. Rapaz, eu comecei dizendo que o assunto era quente, quem tinha que assoprar, mas tá com um cozinheiro bom, viu? Ele trouxe um pratinho morno, Tá vendo aí? ajeitou e o tema foi discutido com muito brilhantismo aí pelo Vicente. Agradecer o Vicente, Maurício, Thiago, por mais um podcast. E é isso, vamos trabalhar agora, né? Fazer o nosso papel, né? Medir, orientar nossos clientes, orientar aí a sociedade para a gente caminhar para uma direção muito boa aí, da boa qualidade do ar. Joia. Eu estava até conversando com o pessoal lá na Ambimet, que já é a 3ª resolução que a gente passa, né? Ixi, olha o cabelo branco, bicho. Olha o cabelo ficando branco. Tem gente que não tem nem cabelo mais. Igual aqui, ó. Tá vendo aí? Porque eu vim de longe para passar por bullying. Porque é o seguinte, a gente demora muito, pelo menos demorava muito para mudar, né, as resoluções, e agora a gente já vai na 3ª de qualidade do ar. Acredito que é um passo muito importante para toda a população, da maneira geral, e como o Divando disse aí, vamos monitorar, a gente está aqui para executar as atividades com a melhor qualidade possível. Obrigado, Vicente. Obrigado, Maurício. Valeu, Divando. Vamos para uma próxima agora. É isso aí, Valeu. Vicente, meu querido. As considerações finais aqui sobre esse tempo, a gente vai passar para o próximo. Então, vou considerar só o meu agradecimento mesmo a vocês pela oportunidade, pelo assunto aí muito agradável, né? É um assunto que é importante para a nossa área e tendo essa oportunidade a gente não pode titubear, a gente tem que discutir mesmo, tem que conversar a respeito, porque isso traz clareza para a gente próprio e para outras pessoas também que acabam assistindo, né? Então, na medida do possível, a gente tem que contribuir. Eu agradeço aí a vocês pela oportunidade
E vamos que vamos, né? Valeu, Muita coisa boa. Vicente. Pessoal, olha só, você que tá aí no YouTube, tá aí no Spotify, mas principalmente a galera do YouTube, se tiver aí assistindo, eu tenho certeza que você gostou aqui dessa aula do Vicente. Tasca o peteleco aqui no like, compartilha esse conteúdo aí com seus amigos, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, e se tiver alguma dúvida, se surgiu algum comentário interessante, deixa aqui o seu comentário, que eu tenho certeza que o Vicente vai ajudar a gente a responder, e fica aí que daqui a pouco tem mais. Show.